continuando aqui uma história para vocês verem. Ficou o da filha dela, da mulher que eu estava trabalhando. Então, ele ficou lá vendendo os pratos de comidas para os, vamos supor, para as pessoas que trabalhavam lá, né? E ele era tão esperto que ele me colocava para cozinhar, né? E vendia os pratos e para outras pessoas. Além de eu cozinhar de graça para esse brasileiro, que trabalhava como eu, ele me explorava, eu cozinhava, ele vendia os pratos, né? E eu tinha de limpar todo o chantier e ele vendia tudo isso, ganhava todo esse dinheiro e não dividia nada comigo. Aí foi 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí chegou um ponto que eu falei que eu não ia cozinhar mais para ele, porque não era minha obrigação cozinhar para ele e ele ainda vender a comida e não me pagar nada para me cozinhar, né? Então ele começou a me explorar. Gente, falar uma coisa para vocês. Aqui, eu não sei, tô falando minha experiência e muitos fatos que eu já vi aqui. Não é outra nacionalidade, outras coisas que vai te arrancar seu couro, não, tá? É a sua própria nacionalidade, a sua própria gente que vai arrancar de você. Eu tô falando das minhas experiências. Aí eu falei para ele que não ia cozinhar mais para ele, que não era justo eu cozinhar para ele vender e ele não me dá nada. Ele me explorou mais de 4 meses. Naquela época ele vendia que cada prato era 8 euros, parece, né, com bebida. E eu fazia ali mais de 30 pratos de comida, que eu fazia aquele tanto de comida e ele vendia. E eu cheguei um dia, eu falei, de mais de 4 meses, e eu falei assim, eu não vou cozinhar mais, e se você quiser que eu cozinhe, você vai ter que me pagar também. Aí naquela época eu não falava direito, e eu cheguei e falei pro arquiteto que o menino estava me explorando, que eu não tinha obrigação de cozinhar, que ele não me pagava. Aí esse arquiteto, o lado responsável do chantier, falou para a pessoa que contrata as pessoas para fazer a limpeza, e aonde ele começou a me pagar para cozinhar também. Esse fato para mim foi assim, né? Foi muito difícil, porque tinha nem 4 meses que eu tinha chegado aqui e estava sendo explorada por uns brasileiros. Isso é um fato que me deixou muito chocada. Isso aqui foi só um começo para vocês verem.